O candidato a presidente Ciro Gomes esteve nesta manhã em Osasco, na Grande São Paulo, onde falou a trabalhadores do setor ferroviário. O candidato do PDT visitou a antiga fábrica da Cobrasma, onde hoje operam empresas do setor ferroviário. No início de seu breve discurso, Ciro falou sobre a situação econômica do país e pediu que seus rivais façam um diagnóstico dos problemas. O que está acontecendo com o Brasil? Por que tem tanta gente desempregada? Por que o salário mínimo hoje tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos? Por que a inflação voltou pesada nos alimentos? Pesando? Por que a educação do filho do trabalhador não prepara para a disputa cada vez mais difícil da vaga de trabalho moderna? A ocasião da política é essa, discutir o diagnóstico como um médico faz quando vê uma doença. Ele concluiu que nunca respondeu nenhum processo durante sua vida pública, o que lhe dá credenciais para governar o Brasil. Nós precisamos ter coragem de dar o passo adiante e eu peço a vocês que, pelo fio do coração da classe trabalhadora brasileira, deem uma oportunidade de conhecer as minhas ideias, as minhas propostas, de onde eu venho, o que eu já fiz, porque eu já fui prefeito de Fortaleza, já governei o Ceará, já fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real e não tem um dia na minha vida que eu tenho que me arrepender, olhar para trás, não, responder um processo. Nunca respondi por nenhum processo, portanto eu tenho autoridade moral para apontar as coisas erradas. Não é para falar mal de ninguém, é para tentar construir um futuro que não seja de ódio e que as famílias estão brigando, os amigos desfazendo amizade, insultando na internet por conta dessa política doida que transformou o Brasil numa nação desunida. E a MDBista Simone Tebet disse que, se eleita, vai propor o fim da reeleição e dar transparência absoluta ao orçamento secreto. Ela participou de uma sabatina promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. A candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, afirmou que, se for eleita presidente, vai propor o fim da reeleição, que chamou de maior problema no Brasil. Ela também criticou o chamado orçamento secreto e afirmou que dará transparência absoluta às contas públicas em um eventual governo. Simone Tebet diz que já foi a favor da reeleição, mas que agora é contrária à possibilidade, porque o chefe do executivo, ao assumir a função, já pensa no que precisa fazer para se manter no poder por 8 anos. Fim da reeleição e, com ética, governar. Com isso, a gente não precisa. Se eu eleita presidente, com esta caneta, com uma caneta como esta, eu dou transparência no orçamento secreto. Eu baixo um ato normativo exigindo que todos os ministros de Estado deem transparência absoluta nas contas públicas e do orçamento. No primeiro dia, ele vai dizer quem é o parlamentar que mandou recurso, para onde mandou esse recurso, para ver se lá na ponta esse dinheiro chegou. Tebet reconheceu que os políticos do MDB, partido ao qual é filiada, participaram do esquema de desvios na Petrobras, revelados pela Operação Lava Jato, mas diz que não se envolveu nas irregularidades. Ainda em relação ao enfrentamento do desvio de verbas públicas, a MDBista disse que vai assegurar a autonomia da Polícia Federal para que a corporação possa investigar esquemas de corrupção. O Superior Tribunal Eleitoral apresentou o tempo previsto para a propaganda no rádio e na televisão dos candidatos à presidência da República para o primeiro turno das eleições deste ano. Vamos conferir agora o tempo de cada um. O tempo previsto para a propaganda do ex-presidente Lula, do PT, será o maior, por motivos de coligação. O candidato contará com 3 minutos e 39 segundos por bloco. Já o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, terá 2 minutos e 38 segundos. Em seguida vem Simone Tebet, do MDB, com 2 minutos e 20 segundos por bloco. Soraya Tronic, do União Brasil, 2 minutos e 10 segundos. Ciro Gomes, do PDT, terá 52 segundos. Roberto Jefferson, do PTB, 25 segundos. E Felipe Dávila, do Novo, contará com 22 segundos por bloco. Emael, do DC, Léo Péricles, do UP, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU, representam partidos que não atingiram requisitos mínimos e, por isso, não terão direito ao horário eleitoral gratuito. O cálculo não considerou a candidatura de Pablo Marçal, do PROS, apresentada no fim de julho e revogada pelo partido na última semana. Na distribuição do TSE, acabou sobrando 4 segundos. Esse tempo ficará sempre ao último partido na ordem de exibição, que atenderá a um carrossel para evitar favorecimento de algum candidato. E mais de 156 milhões de eleitores devem ir às urnas para o primeiro turno das eleições.
Neste ano, os brasileiros vão escolher quem ocupará o cargo de presidente da República, além de governador, deputados estadual e federal e senador. E tem novidades na urna eletrônica. No dia 2 de outubro, esse será o som que aqueles que exerceram o seu direito em uma democracia vão escutar depois de escolher o candidato para assumir a presidência da República durante 4 anos. Os brasileiros vão votar também naqueles que ficarão à frente dos governos estaduais, além de deputados estaduais e federais e senadores. No dia da votação, o primeiro campo que vai aparecer na tela da urna eletrônica será o de deputado federal, em que o eleitor precisará digitar os 4 dígitos do seu candidato. O segundo será de deputado estadual, com 5 dígitos, e em seguida para senador, com 3 números. Já para governador e presidente, que aparecerão nessa ordem respectivamente, é preciso colocar 2 dígitos na urna. Uma das novidades que o eleitor vai se deparar neste ano é com as novas urnas eletrônicas, que são modelos mais modernos e rápidos. Além disso, todas contarão com a imagem de uma intérprete de Libras e foi incluído o tempo de espera de 1 segundo para a conferência do voto. Desde 1996, o voto no Brasil deixou de ser feito em cédulas de papel e passou a ser feito na chamada urna eletrônica. Esse sistema foi criado com o objetivo de eliminar fraudes no processo eleitoral. É só colocar o número do candidato que quer votar e apertar confirma. O voto fica armazenado na própria urna até o fim da votação. A segurança ela é total, uma vez que as urnas eletrônicas não têm placa de rede, não tem conexão com a internet. Os votos ficam, cada voto é efetivado, confirmado pelo eleitor, ele fica armazenado num pendrive dentro da própria urna eletrônica e após a votação, isso entre 8 e 17 horas, essa mídia é retirada, é deslacrada a urna, retirada a mídia, relacrada a urna e essa mídia vem para a junta eleitoral no cartório fazer a transmissão via internet. Aí sim é o único momento em que há conexão dos votos com a internet. Por quê? Porque eles são transmitidos para a central, no TSE ou no TRE do Estado e aí sim eles são apurados. Para aqueles que solicitaram o voto em trânsito, é preciso ficar atento em como funcionará a votação caso esteja em outra cidade ou estado. Então, se ela estiver no estado dela, ela vai votar para todos os cargos, ou seja, presidente, governador, um senador, um deputado estadual e um deputado federal. Se ela estiver em outra unidade da federação que não o de voto originário, ela vai votar apenas para presidente e os demais cargos vão ser automaticamente justificados, ou seja, o voto em trânsito fora do seu estado, ele é exclusivamente para presidente e é o voto integral assim feito. Para exercer o seu direito, é preciso levar o título de eleitor e um documento com foto ou usar o e-título, aplicativo que substitui o documento de papel e também mostra os locais de votação e permite até justificar a ausência. Então, o e-título é uma ferramenta muito importante e ela pode ser utilizada para o voto, inclusive como documento bastante, desde que tenha foto, ou seja, desde que o eleitor tenha coletado a biometria. Lembrando que ele pode usar também o RG sozinho, se ele souber o seu local, a sua sessão de votação, e se quiser levar o título físico, ele ajuda muito o mesário na identificação do próprio eleitor. João Roberto destacou ainda a importância do eleitor ir às urnas e celebrar esse momento de democracia. Bom, é importante porque cada voto expressa um sentimento do cidadão, expressa uma homenagem à democracia e todo cidadão que vai à urna, que profere o seu voto, ele o faz pensando no bem do país. Então, o exercício da democracia, no meu entender, é algo que tem que ser homenageado sempre. Todo eleitor que puder fazer, ainda mais com essa, digamos assim, facilidade do voto em trânsito, então ele tem todas as ferramentas na mão para exercer o seu voto e para prestigiar a democracia. E depois do intervalo, o vereador carioca Gabriel Monteiro tem mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. E ele finalmente chegou. Frio intenso toma conta do centro-sul do país e fim de semana será de arrepiar. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.